Na verdade, temos muito mais fontes para Jesus de Nazaré, mais do que nós fazemos por muitos. Figuras históricas do primeiro século, também. Temos pelo menos 18. 12 de Bautizane. Essas são fontes não cristãs. Tudo o que você pensa que sabe sobre a ressurreição está incompleta. Por quase 2000 anos, disseram ao mundo. A história terminou em um túmulo vazio. Ensinaram que as palavras finais já estavam. Sushunamumon. Escrito, selado e inquestionável. Mas e se os últimos capítulos nunca tivessem existido? Desaparecidos por acidente? E se eles fossem removidos de propósito? Longe de Roma, muito longe. De conselhos ocidentais. Monges etíopes, protegido um registro diferente. Não. Fragmentos, não mitos, passagens completas, escrito, guardado e agora traduzido. Enquanto a Bíblia Ocidental encerrava suas atividades, o cânone, a Etiópia continuou lendo. Enquanto isso, outros recortam o texto para adequá-lo à doutrina. Eles preservaram o que não cabia. O resultado é um relato de ressurreição que não conforta as instituições. Isso os desafia. Não se trata de adicionando notas de rodapé às escrituras. Isto é, sobre uma versão dos acontecimentos que reescreve. O que significava a ressurreição? O que Jesus fez após a morte e por que esse conhecimento nunca teve a intenção de se espalhar. O mundo ocidental herdou um final seguro. A Etiópia manteve uma perigosa meio. Essas traduções não se expandem. A história. Eles a expõem. Eles sugerem que a ressurreição não foi um processo tranquilo. Vitória, mas um ponto de virada oculto à vista de todos. E agora, depois séculos de silêncio, essas palavras são surgindo no momento exato. Pessoas estão questionando tudo o que eram ensinado. Fique conosco. O que estes passagens revelam mudanças nos fundamentos da própria história. A Bíblia que era nunca encurtado. A maioria das pessoas cresce, acreditando que existe apenas uma Bíblia, livro fixo que sempre existiu da mesma forma. É ensinado como completo, resolvido e definitivo. Mas a história, silenciosamente, conta uma história diferente. Muito antes, as igrejas modernas concordaram sobre o que deveria ser, o que deve ser incluído e o que deve ser deixado de fora. As primeiras comunidades cristãs usavam muitos textos, cartas e ensinamentos. Alguns eram debatidos, alguns foram profundamente valorizados e algumas desapareceram lentamente do uso comum. A Igreja Ortodoxa Etíope seguia um caminho muito diferente. Em vez de restringindo suas escrituras ao longo do tempo, preservou uma coleção muito mais ampla. A Igreja Ortodoxa Tedo da Etiópia é uma dos maiores e mais antigos em África, mas uma divisão dentro de suas fileiras. O mês passado levou a semanas de agitação, divisões e restrições para usuários de mídias sociais. Sua Bíblia. O cânone contém 81 livros. Isso é 15, mais do que a Bíblia pró-protestante e 8 a mais que a versão católica. Esses livros extras não são recentes, invenções, e elas não são marginais. Escritos criados na Idade Média. Muitos deles já eram conhecidos desde cedo, cristãos durante os primeiros séculos. Após a vida de Jesus, muito antes da igreja. Os conselhos começaram a decidir o que, contado como escritura oficial, e o que não. Enquanto as igrejas ocidentais, lentamente, reduziram seu cânone, muitas vezes por causa de clareza, unidade ou controle. Etíope. Os monges fizeram o oposto. Eles copiaram, tudo feito com cuidado e paciência, à mão. Geração após geração de escribas. Repassaram esses textos até mesmo quando o mundo exterior mal sabia que eles existiram. Eles trabalharam através de invasões, guerras civis, secas e longas, períodos de isolamento da Europa e do Oriente Médio em mosteiros de pedra e igrejas nas montanhas. Os manuscritos não foram tratados como opcionais, leituras, mas como memória sagrada. Os livros foram escritos em gaélico, uma língua antiga, idioma que não é mais falado em vida diária, mas ainda é usado em culto etíope hoje, porque Gás permaneceu sagrado e protegido.
o texto não passou pelas mesmas camadas de tradução e revisão que ocidental. Manuscritos, sim. Eles não eram constantemente atualizados para corresponder às novas novidades, poderes políticos ou estruturas da igreja. Em vez disso, eles permaneceram próximos de seus formas iniciais, preservando ideias que mais tarde gerações poderão descobrir. Difícil, confuso ou até mesmo perigoso. Durante muito tempo, os estudiosos ocidentais rejeitaram esses textos etíopes como lendas ou tradições locais. Muitas supuseram que foram copiados tarde demais para importa, mas a ciência eventualmente desafiou essa suposição. Radiocarbono. Namorar mudou a conversa completamente. Manuscritos como o Evangelhos Germa, descobertos na Etiópia. Os mosteiros datavam do século IV ao século V e século VII. Isso os torna alguns do cristão mais antigo ainda vivo. Manuscritos na Terra. Em alguns casos, são mais antigas do que as cópias europeias que influenciam fortemente a teologia ocidental e crença. Isso importa mais do que poderia. À primeira vista, parece. Quando uma história sobrevive, sem ser encurtado, mantém sua cantos vivos. Isso mantém as ideias que fazem. Não se encaixam perfeitamente em sermões ou simples lições. Mantém perguntas em vez de respostas fáceis. E isso preserva momentos que editores posteriores podem ter. Preferia suavizar ou silenciosamente. Ignore. O canhão etíope fez exatamente isso. Ele retém o material, que desafia a forma como as pessoas entendem Deus, a autoridade e a alma humana. Das diferenças mais importantes aparecem como a ressurreição é no dano e deceptita-se tratado. Em muitas Bíblias ocidentais, a ressurreição é descrita brevemente. Jesus surge, aparece algumas vezes, e então, sobe. O foco rapidamente, mudanças para o céu, salvação e o nascimento da igreja. Mas no tradição etíope, a ressurreição não é tratado como um curto final, é tratado como uma continuação, um ponto de virada que se desenrola ao longo do tempo. Nem um único momento que encerre história. De acordo com esses preservados textos, os dias seguintes ao Sol, a ressurreição é um assunto muito importante. Eles não são espaço. Não são dias silenciosos. Eles estão repletos de ensino, preparação e avisos. Este período é onde perguntas sobre a vida, a morte e a autoridade espiritual é o tema mais abordado, diretamente. E, no entanto, na maioria dos modernos Bíblias, esse espaço é pouco mencionado, de forma alguma. Essa lacuna é exatamente onde os recém-chegados, trechos etíopes traduzidos, foco. Eles voltam a atenção para os dias. A maioria das pessoas nunca soube disso. Dias que não foram apagadas na Etiópia, apenas escondidos do resto do mundo. Como estes, os textos são traduzidos e estudados atualmente. Eles não acrescentam nada de novo. Restaurar algo antigo, algo que nunca foi encurtado, nunca foi aparado e nunca se suavizou para se adequar a uma história mais simples. E é por isso que essas traduções são, causando reações tão profundas, sugerem que a ressurreição não foi apenas um fim. Foi um começo que continuaram na Terra, moldando ideias que muitos crentes nunca deveriam ter visto. Como foi, de fato, a ressurreição? Tipo, na maioria das leituras ocidentais, a Bíblia, a história da ressurreição de Jesus. É curto, simples e reconfortante. Jesus aparece brevemente aos seus seguidores, oferece algumas palavras de paz e então ascende, deixando para trás uma sensação de esperança e encerramento. É fácil. Imagine um momento tranquilo e sereno. Um momento destinado a tranquilizar, a confortar aqueles que lamentaram e deixaram a humanidade com fé em um Deus distante e intocável. Mas os textos etíopes da ressurreição, agora sendo traduzido após séculos de segredo, conte uma história profundamente diferente. História, uma que é muito mais complexa, mais urgente e transformador do que qualquer outra coisa. O cristianismo ocidental enfatizou. De acordo com esses escritos antigos, Jesus não desapareceu logo depois, aparecendo aos seus discípulos.
Ele permaneceu com eles por 40 dias e durante todo o período, durante o qual ele esteve totalmente presente, totalmente engajado e totalmente focado em preparando seus seguidores para o que estava por vir, à frente. Ele não ficou em silêncio. Ele ficou. Não se esconder. Todos os dias eram repletos de instrução, com orientação, com avisos sobre forças que ordinárias os humanos não conseguiam ver, mas o que influenciou cada escolha, cada ação e cada pensamento. O foco não estava em monumentos de pedra, em edifícios de adoração, ou rituais que simplesmente palavras repetidas. O foco estava no sobrevivência da alma humana, ao equipar pessoas comuns com conhecimento, consciência e força interior para navegar em um mundo dividido entre a verdade e engano. E esses textos descrevem um universo onde as divisões não existem, geográficas ou políticas. Não há exércitos para lutar, nações para conquistar. Em vez disso, Jesus só falou do invisível, sistemas, forças que manipulam o ser humano, comportamento de maneiras que são sutis, porém poderoso. Ele explicou que a verdadeira luta não é contra os outros, pessoas, mas contra o engano, mentiras e a sedução do poder. Seguidores que ele ensinava não estavam sendo instruídos em construir estruturas de adoração ou acumulação de riquezas. Pelo contrário, ele os advertiu contra, confiando em pedra ou ouro, contra, depositando fé em instituições que eventualmente distorcer seus ensinamentos. Poder, ele disse que poderia assumir um papel sagrado. Aparência, a autoridade surgiria. Vestimentas religiosas enquanto exploram o fé do povo. A simplicidade de oração e devoção, se guiadas apenas por um sistema externo, poderia se tornar uma ferramenta para controle em vez de libertação. Esta versão da ressurreição se inverte. A narrativa familiar é subvertida. Remove a ideia reconfortante de Jesus como uma figura distante, oferecendo fugaz. Tranquiliza-a e a substitui por uma chamada à responsabilidade. A fé não é uma herança passiva, é uma herança ativa, diver. Os textos deixam claro que a crença não deve ser confiada em intermediários, não importa o quão sagrados ou autoritários eles sejam. Aparecer. Em vez disso, deve ser nutrido, protegido e exercido dentro do coração humano. Cada seguidor recebeu a tarefa de compreender as sutilezas de verdade espiritual, reconhecendo o engano e mantendo-se ciente de forças invisíveis que moldam não apenas escolhas individuais, mas também inteiras comunidades. Esta não era uma fé para os facilmente influenciáveis, nem uma doutrina para obediência cega. Era uma fé que exigia coragem, discernimento e prontidão para confrontar realidades desconfortáveis. Talvez é por isso que a ressurreição etíope, o texto permaneceu oculto por tanto tempo. Ressurreição que empodera indivíduos que fornecem conhecimento e responsabilidade diretamente para o ordinário. Pessoas é inerentemente disruptivo. Sistemas construídos com base na obediência, hierarquia e a autoridade centralizada não pode tolerar tal paradigma. Ele desafia os fundamentos do poder, controle e abre as portas para as pessoas. Experimentar uma experiência direta e sem intermediários. Conexão com o divino, o ocidente. O cânone, por outro lado, enfatiza uma narrativa mais curta e simples. Uma que, conforto, mas também limitações. Compreensão. O texto que sobreviveu em A Etiópia preserva as arestas irregulares, as lições, os avisos e o conhecimento. Isso poderia mudar a forma. A humanidade compreende a vida, a morte e a própria fé. O relato etíope também destaca o aspecto prático, quase a natureza estratégica dos ensinamentos de Jesus. Cada um dos 40 dias tinha um propósito. Suas instruções foram elaboradas para preparar seus discípulos, não apenas para desafios imediatos, mas para o que sobrevivência a longo prazo de seu espiritual, integridade. Ele falou de discernimento, de percebendo manipulações sutis no mundo e de reconhecer quando a fé estava sendo usada como ferramenta por aqueles no poder. Essas lições não foram. Resumo. Eles estavam fundamentados em
comportamentos observáveis e tangíveis. Decisões destinadas a capacitar pessoas comuns a navegar por realidades espirituais extraordinárias. Ao compartilhar esse conhecimento com seus seguidores, Jesus estava essencialmente criando um sistema de resiliência e uma armadura interior que nenhuma autoridade externa poderia destruir. A intensidade desses 40 dias contrasta fortemente com a ressurreição pacífica, quase cerimonial, familiar à maioria dos leitores da Bíblia ocidental. Revelam Jesus profundamente preocupado com a capacidade de ação humana, um mestre mais interessado em empoderar seus seguidores do que em deixar monumentos ou dogmas. A fé nesse contexto torna-se uma prática viva e pulsante de consciência, responsabilidade e coragem. É pessoal, direta e transformadora. A ressurreição não é mais uma simples história de esperança e ascensão. Ela se torna um modelo para compreender as forças que moldam a alma. Um guia para preservar a verdade interior contra o engano e um chamado para assumir a responsabilidade pela própria sobrevivência espiritual. Os dois ventos dentro de cada ser humano. Um dos ensinamentos mais perturbadores e instigantes encontrados nas passagens etíopes da ressurreição recentemente traduzidas é o conceito de dois ventos dentro de cada ser humano. Isso não é uma metáfora no sentido comum, nem meramente linguagem poética. De acordo com o texto, cada pessoa carrega dentro de si uma força dual. Um vento que dá vida, vitalidade e clareza, e outro que espalha o erro, a corrupção e a decadência espiritual. O primeiro vento alimenta a alma, permitindo que a pessoa haja com sabedoria, compaixão e compreensão. É uma fonte de discernimento, consciência moral e harmonia interior. O segundo vento, no entanto, é muito mais insidioso. Não é descrito em termos de simples transgressões, tentações ou maus hábitos passageiros. Em vez disso, comporta-se como uma infecção, infiltrando-se silenciosamente no coração e na mente através da ganância, da fala descuidada e da busca incessante por desejos que servem ao ego em vez da alma. O que torna esse ensinamento tão impactante é a imagem que evoca. O texto introduz uma expressão que deixa o leitor perplexo: o túmulo ambulante. Isso não é uma metáfora casual, nem um exagero. Um túmulo ambulante é alguém que continua a respirar, trabalhar e falar, mas perdeu a consciência interior. O corpo permanece vivo, funcional e externamente normal. No entanto, o espírito está morto. Toda a vitalidade, toda a conexão com o vento que dá vida foi sufocada ao longo do tempo pela influência implacável do vento do erro. As pessoas podem passar a vida inteira nesse estado, aparentando sucesso, respeito ou até mesmo devoção. Espiritualmente, porém, tornaram-se cascas vazias, desconectadas das verdades que sustentam a consciência humana. O que é ainda mais notável nesse ensinamento é que ele não prescreve as soluções usuais oferecidas pela religião organizada. Não há rituais, oferendas ou cerimônias que possam purificar o coração dessa corrupção. Em vez disso, o caminho para a proteção e a restauração é o conhecimento e a consciência cultivados por meio da atenção cuidadosa aos próprios pensamentos, ações e palavras. O texto encoraja os indivíduos a vigiarem suas mentes como um guardião vigiaria uma cidade. Ensina a prática do silêncio, o cultivo da atenção plena e a observação cuidadosa dos impulsos antes que criem raízes. A disciplina interior, em vez da obediência à autoridade externa, torna-se o caminho para a sobrevivência da alma. A implicação é clara. O empoderamento espiritual não é concedido por líderes, sacerdotes ou instituições. Ele é cultivado dentro do indivíduo. Isso torna cada pessoa totalmente responsável por seu próprio estado moral e espiritual. Talvez não seja coincidência que tais ideias tenham sido suprimidas ou ignoradas em grande parte da história ocidental. Civilizações e impérios construídos sobre obediência, hierarquia e controle encontraram pouco uso para ensinamentos que colocavam o poder e o conhecimento no coração das pessoas comuns. Uma sociedade onde os indivíduos compreendiam os dois ventos e se protegiam contra a morte ambulante não poderia ser facilmente dominada ou manipulada. Em outras palavras, essa era uma forma perigosa de independência espiritual,
que minava sistemas baseados na fé passiva e na autoridade inquestionável. As passagens etíopes sobre a ressurreição, portanto, transformam o próprio evento da ressurreição. O que as narrativas ocidentais apresentam como um breve momento de esperança e segurança divina torna-se, nesses textos, um chamado à ação, um guia para cultivar a vigilância interior e uma estrutura para sobreviver à corrupção espiritual. A ressurreição não se trata mais apenas da vida após a morte. Trata-se de aprender a viver conscientemente, a nutrir o vento que dá vida e a resistir à força insidiosa do erro. Transforma uma história de fé em uma disciplina prática e profundamente pessoal que desafia cada ser humano a confrontar sua própria dualidade interior. Ao apresentar o vento da vida e o vento do erro como forças tangíveis dentro de cada pessoa, o texto etíope capacita os leitores a se verem como participantes ativos em sua própria jornada espiritual. Esse ensinamento eleva a própria consciência a uma responsabilidade sagrada, redefinindo a natureza da fé, do dever moral e do empoderamento pessoal. É uma ressurreição não apenas do corpo, mas também da mente e do espírito. Um chamado para despertar para as forças que verdadeiramente governam a alma humana. Por que essas palavras soam desconfortáveis hoje? Alguns dos aspectos mais marcantes do texto etíope sobre a ressurreição tornam-se claros quando percebemos como se alinham com as descobertas científicas modernas. Algo que ninguém poderia ter previsto quando esses manuscritos foram escritos. Por exemplo, o texto descrevia vastas águas ocultas sob a terra. Na época, tal afirmação poderia soar como mito ou imaginação, mas hoje, geólogos descobriram enormes reservas de água aprisionadas nas profundezas do manto terrestre. Trata-se de água que existe muito abaixo da superfície, invisível, intocada e incrivelmente difícil de estudar. Quando textos religiosos antigos descrevem com precisão algo que a ciência moderna só confirma séculos depois, isso nos obriga a reconsiderar o conhecimento que esses autores antigos poderiam ter tido. Da mesma forma, os manuscritos falam de ventos que se movem através de portais específicos no céu. Hoje, os meteorologistas mapeiam padrões globais de vento e correntes de jato que circulam o planeta em vias invisíveis. A ideia de que esses antigos escribas pudessem descrever tais forças em termos tão precisos levanta questões sobre o nível de observação e compreensão a que tinham acesso. Não se trata apenas de conhecimento do mundo físico. Isso sugere uma profunda consciência dos sistemas que governam a própria vida. Ao ler esses textos, você começa a perceber outra camada. Seus alertas não dizem respeito à fé ou à crença no sentido usual. São alertas contra a complacência, contra aceitar as aparências, sem questionar. Falam de enganos que parecem sagrados, de autoridades que se disfarçam de verdade, e de um futuro onde imagens e rituais substituem a compreensão genuína. Descrevem um mundo onde a verdade está tão misturada com mentiras que as pessoas param de questionar qualquer coisa. Olhe ao redor hoje, e essas palavras parecerão desconfortavelmente próximas. As redes sociais, as notícias selecionadas, os influenciadores e as instituições alimentam narrativas onde ver muitas vezes substitui pensar, e o saber se reduz a acreditar no que alguém lhe diz. Esses alertas são desconfortáveis, porque exigem esforço. Requerem atenção plena, observação e responsabilidade pessoal. Não oferecem conforto nem segurança. Não entregam respostas fáceis, nem soluções mágicas. Em vez disso, desafiam cada leitor a despertar, a enxergar a decepção e a cultivar a compreensão. E é precisamente por isso que esses textos foram ocultados ou ignorados por tanto tempo. O conforto sempre vem de mais do que a responsabilidade. Isso tem acontecido ao longo da história da humanidade. As pessoas preferem ser tranquilizadas a confrontadas com a responsabilidade de pensar, questionar e agir. As passagens etíopes sobre a ressurreição, portanto, são mais do que curiosidades históricas. São um chamado à vigilância, à consciência pessoal e à compreensão do mundo e de nós mesmos de maneiras que poucos ensinamentos modernos ousam desafiar. Por que essas traduções estão surgindo agora? Durante incontáveis séculos, os manuscritos etíopes sobre a ressurreição permaneceram ocultos, trancados em mosteiros remotos, no alto de montanhas e escondidos em vales.
Esses textos não foram guardados apenas para preservação. Eles foram ferozmente protegidos. Monges dedicaram suas vidas a protegê-los, acreditando que o mundo exterior não estava preparado para lidar com suas verdades. Eles compreendiam que o que estava escrito nessas páginas ia muito além de histórias reconfortantes ou rituais. O conhecimento ali contido tinha o poder de desafiar sistemas de crenças inteiros, deslocando o foco da obediência para a responsabilidade pessoal e forçando os leitores a confrontar as forças invisíveis que governam tanto o mundo físico quanto o espiritual. Hoje, porém, esses textos estão começando a emergir. Traduções estão aparecendo online lenta e discretamente, muitas vezes fora do controle das instituições tradicionais. Essas informações não estão sendo divulgadas formalmente por igrejas ou autoridades acadêmicas, mas sim por meio de canais independentes, compartilhados por aqueles que acreditam que a informação é importante demais para permanecer oculta. A pergunta que surge naturalmente é: por que agora, depois de tantos séculos de segredo? Alguns estudiosos e observadores sugerem que o momento atual desempenha um papel importante. O mundo está vivenciando uma perda global de confiança em instituições, governos, organizações religiosas e autoridades que antes detinham poder incontestável. Milhões de pessoas buscam compreensão direta, percepção pessoal e a verdade que não pode ser mediada por estruturas hierárquicas. Outros acreditam que os próprios monges reconheceram uma crescente confusão, uma desorientação espiritual que se espalhava pelas sociedades, e optaram pela transparência em vez do silêncio contínuo. Podem ter decidido que a humanidade havia chegado a um momento em que poderia começar a compreender, ainda que parcialmente, as lições contidas nessas passagens antigas. Seja qual for o motivo exato, o surgimento dessas traduções levanta uma questão que muitos evitaram durante séculos. A ressurreição teve como objetivo simplesmente reafirmar a crença? Ou foi concebida para despertar a responsabilidade? Na tradição etíope, a ressurreição nunca foi um momento de encerramento ou conforto. Era um processo contínuo, um conjunto de instruções deixadas para a humanidade antes da chegada de algo mais sombrio. Era um chamado à vigilância, à consciência interior e à compreensão das forças duais dentro de cada pessoa, que podiam tanto sustentar a vida quanto destruir o espírito. Essa mudança de perspectiva reformula tudo o que pensávamos saber sobre a ressurreição. A narrativa transita da fé passiva para o engajamento ativo, da mera segurança para a tarefa urgente de proteger o próprio coração e mente. As traduções que surgem hoje não são apenas artefatos históricos. São um desafio. São um convite para enxergar além do que foi transmitido e para confrontar verdades que antes eram consideradas perigosas demais para serem reveladas. A história da ressurreição, que a maioria das pessoas conhece, é concisa e contida. Cabe em sermões e canções. Conforta sem desafiar. As passagens etíopes sobre a ressurreição fazem o oposto. Elas perturbam. Eles alertam. Eles devolvem a responsabilidade às mãos humanas. Se essas traduções forem autênticas, então a ressurreição não foi um fim. Foi um aviso. Um momento em que a humanidade foi informada de que as regras haviam mudado e que agora era necessária atenção. Esses monges não preservaram esses textos em busca de fama ou atenção. Eles os preservaram porque acreditam que a verdade deve sobreviver ao poder. Mesmo que isso tenha incomodado algumas pessoas, a questão agora não é se esses textos são reais. A questão é o que acontece quando as pessoas os leem sem filtros. Eles retornam ao conforto ou assumem a responsabilidade? Se a ressurreição tinha o propósito de despertar as pessoas, talvez esteja acontecendo novamente agora. Não por meio de milagres, mas por meio de palavras esquecidas que finalmente são ouvidas. Continue conosco, pois esta história está longe de terminar. E o que está por vir pode desafiar mais do que apenas a história.